vista aqui pela primeira. A primeira não tem conta, a primeira é só classificar coisas, como eu havia dito. Ele quer que você diga o domínio, contradomínio, e classifique como escalar ou vetor, algo assim. Então, por exemplo, qual é o domínio da A? Né? Vamos escrever a A aqui. A gente vai observar o domínio, né? Na realidade, não é bem o domínio que ele quer, é algo a ver com o domínio, né? Porque domínio, para você entender, né, assim, de forma bem rápida, o que ele chama de departure set, eu acho que é mais nesse contexto aí, na realidade, é qual a dimensão do domínio, ok? A dimensão está mais associada com a quantidade de variáveis na entrada, né? Como você pode ver, nós temos 3 variáveis na entrada, então a dimensão é 3. É tipo o espaço, né? Tem a dimensão x, y e z. Então, esse departure set é o n, né? Vamos chamar aqui de departure set. No nosso caso, é equivalente ao n. Que n? Esse n aqui. O n do R de n, ok? Que na prática, como eu estava dizendo, é a dimensão das entradas, né? Daquilo que você pode colocar na sua função. Você pode colocar um valor de x, outro valor de y, outro valor de z. Então, é algo que tem 3 dimensões. Muito bem, então por isso o n nesse caso é 3. Ok? Ok. Só isso. 1, 2, 3. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar de vermelhinho aqui, para você saber de onde que veio essa parada. Muito bem. Agora, pela mesma lógica, o codomain seria o M, certo? O codomain, ele está mais associado com imagem, né? Ou range, em inglês. No Brasil a gente chama de imagem. Em Portugal também. Que seria, então, a dimensão da sua resposta, né? Você dá 3 entradas. Quantas saídas você vai ter? Essa é a pergunta, em outras palavras. Né? E quando a gente olha para a nossa função, a gente repara 2 saídas, certo? Sim. Ah, professor, mas tem x, y e z e contas, não importa. O que importa é que você tem isso aqui e isso aqui. Um U e um V, uma resposta A, uma resposta V, uma resposta, outra resposta. Beleza? Beleza. Maravilha. Então nós temos aí codomain, seria o equivalente ao M, ou seja, a dimensão do espaço de resposta, que é igual a 3. Muito bem. E, para finalizar, a pergunta é o quê? A última pergunta, ele te pergunta assim, olha só. E classifique como um real ou um vetor. E como uma variável real ou um vetor variável. Né? Uma variável vetor. Bem, como é que a gente vai classificar isso aqui? A gente pode olhar e, uma vez que a nossa resposta ela tem mais de um elemento, ela pode ser classificada como um vetor, né? Igual os vetorzinhos que você deve ter visto na sua vida, né? Um vetorzinho, ele é mais ou menos assim, um vetor em 2 dimensões, ele tem a sua coordenada y e a sua coordenada xy, né? Isso é um vetorzinho, ele indica uma direção e sentido também, além do módulo, além de um valor de tamanho, né? Existem muitas coisas na natureza que são vetores, por exemplo, a velocidade, a força, porque além da sua intensidade, a direção e o sentido também importa. Uma coisa é empurrar alguém para frente, outra coisa é empurrar alguém para trás. São situações diferentes, certo? Então, isso só fica explícito para a gente só tem essas características de direção e sentido quando nós temos mais de uma coordenada. Então, é o caso aqui, nós temos, como eu já deixei claro, né, 1, 2 coordenadas, né? Não pode ter saída nesse caso aqui. Então, para fazer essa classificação de ser um real, ser vetor ou ser real, no Brasil a gente chama escalar. Ele deveria ter chamado de escalar também. Na imagem aqui, a gente tem 2 coisas na imagem. Então, eu vou escrever isso aí, então, para que você lembre depois. Você acabou de sair do ensino médio do Brasil, cara? Acabei de sair. Para entrar na nova aqui, como eu não tinha cidadania, eu tive que fazer um semestre
antes, para universitário, para tipo, alcançar o pessoal no estudo. Então, Sim, nesse semestre eu tive matemática, aí eu aprendi, tipo, tudo isso de limite, derivada, só que só com uma variável, assim. sim, sim. É, aqui vai seguir a mesma lógica, as técnicas são as mesmas, mas vão ter esses Sim, detalhes menores aqui. pode falar. Isso é sobre classificar como real ou vetor, né? Então, beleza. Só que ele ainda pergunta se é uma variável real ou é um vetor ou é uma variável vetor. Essa questão de ser variável real, variável vetor, vai ter a ver com o domínio. Então, o nosso domínio, ele também tem características vetoriais, porque ele tem mais de uma possibilidade. Ele tem três possibilidades, né? É como você posicionar algo no espaço, né? Ou empurrar algo no espaço, né? Mas é a mesma ideia da imagem, só que agora para o domínio, né? Quando ele fala real variable ou real vector, a gente está falando do domínio, ok? Então, para concluir, né? Ser variável, vetor ou real dependerá do domínio. Só para lembrar, domínio é aquilo que você entra na sua função, aquilo que você coloca, o que você recebe a imagem. Ou contradomínio. Ser variável vetor dependerá do domínio. Logo, como temos três variáveis, é variável vetor. Então, se fosse só uma, seria variável. Muito bem. Então, a ideia é essa. Agora, eu vou fazer a B aqui, ou melhor, eu e você vamos fazer a B juntos, né? A gente percebeu que para classificar as coisas, né, como, ou melhor, saber ali a dimensão do domínio, que é o departure set, você só precisa ver quantas entradas tem. Muito bem. Então, você não precisa se preocupar em ficar desligando o microfone, porque o Google Meet, ele cancela todos os ruídos, tá? O Google Meet é top. Suave. É isso aí, departure set. Qual que é o departure set dessa B aqui? É dois. É 2, exatamente. Muito bem. E qual é o codomain da B? M1. É 1? É 1, exatamente. Porque nós temos uma saída só. Ah, professor, mas tem duas letras. Não importa. O que importa é que, diferente do caso anterior aqui, não tem vírgulazinha separando duas possibilidades. Mas temos uma Sim. dimensão só, né? Muito bem, mano. Isso aí. Agora, qual que foi a outra parada aqui? Classificar como real ou vetor. Real ou vetor está associado ao codomain, né? É, acho que seria real aí. Real, isso mesmo, porque Vai. nós temos uma resposta só. Se fosse duas possibilidades ali de direções, né? Daí você teria um vector. Muito bem. E o variable é real ou vector? É vector. Variable vector, exatamente, porque temos duas entradas. Perfeito. Maravilha, nada a acrescentar. Você me ajudou, te ajudei, agora você vai fazer sozinho. Então, eu gosto de fazer o seguinte: eu gosto de vocês ficarem tranquilinhos fazendo, sem me pedir ajuda. E não tem problema se errar, você manda depois e eu corrijo. Porque se eu ficar dizendo por Bom, aqui, por ali, vai dar ruim na hora da prova, eu não vou estar lá para ajudar, né? Infelizmente. sim. Então, eu vou te mandar aqui, caso tu queira dar uma colinha. Beleza. E quando você terminar, você pode me enviar uma foto das suas soluções, e se eu não entender, eu te pergunto, beleza? Tá bom. Então faça de boa aí. Quando terminar, só me manda a fotinho.
Qualquer coisa é só enviar, beleza? Mas eu acho que você tá conseguindo sozinho. Tá de boa, tá de boa. Terminei, vou te mandar aqui. Show de bola. Aí. Vamos ver, man. Mas tudo muito bom, vamos ver. Tô abrindo aqui. Departure set 1, codomain 2, vector, real, perfeito. Departure set 2, codomain 2? Ah, aqui tem um errinho. Mas esse errinho é porque você não conhece produto escalar. Apesar de ser algo que eu acho que você viu, né? Nas suas revisões, ou está vendo, ou algo assim. Porque isso aqui é uma conta que envolve vetor chamado produto escalar. Produto escalar, ele é uma multiplicação que transforma dois vetores num escalar, num real, vamos dizer assim, né? Então, como é que funciona esse produto escalar? O primeiro multiplica com o primeiro e soma com o segundo multiplicado com o segundo. Isso aqui é um termo só, porque ele não tem vírgula, qualquer outra coisa. Entendeu? Então, a gente teria que dizer que é um real, ok? Então, ele não é... Ele é uma variable vector, porque o domain é 2, né? Mas o codomain é 1, né? Você colocou lá que o codomain é 2, o codomain é 1, beleza? Você deu um bicho só. Então tá bom. Esse aí é o produto escalar. Beleza, corrigido, é isso aí. Então corrige aí nas suas escritas. Define and geometrically represent the domain of each of the following functions. Pô, tem que fazer desenho, aí é pra ferrar, hein? É foda, então. Caraca. Fazer Os desenho caras é uma falam que na R2 merda. é mais difícil. Tem... que todo desenho vai ser um lixo, né? Seja no 1 também. Putz. Anyway, vamos começar fazendo o primeiro aqui. Deixa eu pegar aqui. Muito bem. Bem, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos começar só encontrando o domínio mesmo. A gente se preocupa com o desenho. Bem, o domínio, né, tem sempre a ver com as características da função que nós estamos trabalhando. No caso aqui, a gente está falando de uma raiz. Sim. A gente sabe que a raiz ela tem uma necessidade. Tudo que está dentro dela tem que ser maior ou igual a zero. Sim. Portanto, né, a gente pode pensar algumas coisas doidas acontecendo aqui, do tipo, vou passar
o 9 para o outro lado. E agora eu vou trocar o sinal de todo mundo numa desigualdade, né? Por regra, a gente tem que inverter o sentido da desigualdade. Sim. E eu posso passar o P para o outro lado, só que aí tem um problema. E tem um baita de um problema, porque eu não sei se esse P ele é 1, ou melhor, se ele é positivo, se ele é negativo, ou mesmo eu não sei se esse P é 0. Poderia ser 0. Então, é uma coisa assim que a gente tem que avaliar caso a caso, beleza? Então, por exemplo, vamos avaliar o caso se P for 0. Se P é igual a 0, então a gente vai ter que 0 é menor ou igual a 9, porque, né? Multiplicou ali, dane-se o valor do X, né? Então, e 0 é menor ou igual a 9. Então, o domínio para quando o P é igual a 0 é todos os reais. Porque, como o 0 é sempre, né, menor ou igual a 9, não existe nenhum valor de X, né, que eu possa colocar aqui que vai fazer isso deixar de ser verdade, né? Independente do valor, seja negativo, positivo, a hora que eu multiplicar por 0 vai dar 0 e 0 é menor que 9. Agora, se o P ele for maior que 0. Se o P for maior que 0, a gente vai ter o seguinte: esse P vai poder ir para o outro lado, dividindo. E nada vai mudar, né? Mudaria se ele fosse negativo. E nada vai mudar. Então, eu posso fazer uma raiz quadrada aqui, né? Colocar mais ou menos raiz de 9 sobre P. E o melhor módulo, né? A gente pode colocar assim módulo para ficar mais preciso matematicamente falando. E quando a gente tem uma situação como essa, que o x é menor que o módulo de raiz de 9 sobre P, porque em outras palavras o que eu fiz aqui, né, carinha? Eu fiz a raiz quadrada dos dois lados, né? Mas como esse cara aqui é um quadrado, a gente sabe que tem que sair positivo, toda aquela história, módulo. Pode pá. Que tal o detalhe aqui? Nós estamos buscando o domínio, né? Então, como nós estamos trabalhando com módulo, né? Lembre-se que o módulo ele deixa quem está ali dentro positivo. Então, pode ser que você tenha solução negativa aqui e também desta conta aqui dentro também valha, né? Porque a hora que eu fizer o módulo vai ficar positivo. Portanto, um jeito também decorado de entender essa ideia é fazer assim, ó. Raiz de... Posso até colocar 3 raiz de P, né? Para ficar mais bonitinho. E aqui, menos 3 raiz de P. Ok? Então, em outras palavras, o X vai ter que estar entre mais e menos 3 sobre raiz de P. Beleza? De novo, porque se eu colocar caras negativas aqui dentro, vai ficar positivo por causa do módulo, e o X continuará menor do que o cara do módulo. Isto foi o caso do maior que P. Agora, se for menor que P, a história muda. Porque se for menor que P, ele vai ser negativo, então pela lógica. E como eu já falei hoje, quando nós passamos multiplicando ou dividindo uma coisa menor que P, menor que 0, desculpa. Ou seja, quando nós passamos multiplicando ou dividindo uma coisa negativa, o sentido da desigualdade muda. Se for negativo, isso acontece, tá bom? É uma regra de inequação. Você sabia dessa regra aí? Essa de passar e esse negativo, não. Bem, uma regra extremamente importante, é o que diferencia uma inequação de uma equação, tá? Praticamente é igual, é tudo igual, mas isso é o que diferencia. Então, maravilha, maravilha. Portanto, agora você deve estar pensando, mas apareceu praticamente a mesma coisa que aqui, só mudou o sentido, então a resposta vai ser a mesma. Não, não vai ser. O que vai acontecer aqui é o seguinte, nós podemos isolar, como eu fiz aqui, a gente vai ficar com x ao quadrado maior ou igual a 9p, certo? Daí, a questão é a seguinte, como a gente sabe que 9 sobre p
é menor ou igual a zero? Como é que eu sei isso? Eu sei que 9 sobre P é menor ou igual a zero. Porque o P é menor que zero, nessa situação que eu estou avaliando agora. Então, 9 sobre P também tem que ser menor que zero, porque o 9 é um cara positivo. Então, positivo com negativo vai dar positivo, certo? Vai dar negativo. Isso, negativo. Boa correção. Então, se vai dar negativo, é impossível que esse cara ao quadrado aqui dê um número negativo. Certo? É impossível que esse cara ao quadrado dê um número negativo, porque tudo ao quadrado fica positivo. Certo? Então eu vou ser obrigado a dizer aqui, né, que eu estou com um domínio vazio. Aqui não existe nenhum valor que eu possa colocar no X que faz ele valer. Beleza? Beleza. Então a ideia é essa. E aí desculpa, a SP é maior que zero, domínio é reais também. Se o P for maior que zero, o domínio é isso aqui, ó. Ah, tá, o domínio é esse, entendi. É os valores entre menos 3 raiz de P e 3 raiz de P. Vai depender de quem é o valor de P, beleza? Sim, beleza. Beleza. Então, show de bola. Show de bola. Então, beleza. Bem, agora eu teria que fazer o desenho, né? O desenho aqui até sai, né? Até sai porque dá pra fazer aqui, mas é saco, né? Porque domínio, né? Como é que eu vou desenhar um domínio em uma dimensão? Eu vou ter que fazer uma reta real, né? Posso fazer uma reta real já de uma vez. Porque é uma dimensão só. Não é que nem o domínio das outras que a gente vai fazer, que é 2 dimensões. Então, a gente viu que tá tudo relacionado com o valor do P, né? Portanto, eu peguei domínios aqui, que é basicamente de menos 3 raiz de P a 3 raiz de P. Então, eu posso dizer que aqui é zero. E aqui é o menos 3 raiz de P. E aqui vai ser ele. Claro que é simétrico, né? Porque é o mesmo tamanho em relação ao zero. Então, tudo isso aqui é o domínio, lembrando, quando P é maior que zero. E quando P for igual a zero, daí é o mais besta de todos, né? São todos os reais mesmo. Eu posso pintar tudo isso aqui. Beleza? Beleza. Sempre tem aquele esquema de bola aberta ou fechada. Aqui é bola fechada porque é maior ou igual, né? Sim. No caso, o que é maior ou igual? Isso aqui, ó, questão do P, né? Sim. Muito bem. Bem, esse aí foi o carinha que a gente acabou de ver. Show de bola. Agora, velho, como eu fiz uma de uma dimensão, posso te pedir para fazer uma de uma dimensão também. Você vai avaliar caso a caso, se existir casos. Tem mais uma de dimensão 1 aqui, que é a D. Apesar de que... é R1 e R2, né? Como assim? A gente está interessado no domínio, né? A imagem, beleza, a imagem tem seus problemas aqui, que é justamente onde a gente vai avaliar, né, quais valores podemos jogar. Mas o domínio é uma dimensão só, é X só. Beleza? Então, claro, o que eu fiz aqui com a equação, vamos dizer assim, foi ali que eu procurei o que eu podia jogar na função. Mas o domínio ficou uma dimensão só. Por quê? Porque é uma dimensão só os valores de X. Você está jogando só X, não está jogando X, Y e Z. Né? Então aqui você vai ter que avaliar o que você pode colocar nessas funções, só isso. E vai ter que escrever que nem eu escrevi, entendeu? Bonitinho, assim. Porque eu tô aqui para te ajudar, só que na hora da prova, o professor ele vai querer que você, ainda mais em Portugal, cara. Eu sei que os caras são chatos, como você escreve as coisas. Então tenta escrever a coisa meio passo a passo, assim, que nem eu. Daí o que você escreveu, eu te dou umas dicas. O que você pode melhorar, ou o que tá bom. Tá bom. Deixa eu te mandar aqui o que eu fiz. Já tá no teu zap aí. É só olhar, beleza? Boa, valeu.
Vou mandar para você aqui. Beleza. Aí, ó. Deixa eu ver. Pegar aqui. Vamos ver, vamos ver. De fato, você pode qualquer valor, menos o zero, né? Porque o zero vai causar aquela divisãozinha por zero que a gente nunca pode ter. Realmente. Mas aí, Então, tipo, uma dúvida que eu tive, eu separo em dois ou o domínio vai ser um só? bem, neste caso, o domínio vai ser um só, porque você não teve casos, como na minha situação, que você tinha casos que dependiam do valor do P. Né? Sim. Aqui você não tem casos, aqui você tem preto no branco parado. Sim. Tudo bem. Então eu teria que fazer meio que a interseção, assim, tipo, para domínio x quadrado. Exato. Meio que a interseção. Se a tua primeira função fosse meio problemática, né? Você faria a interseção, Sim. exatamente. Pode falar. Show de bola. Maravilha. Deixa eu pegar aqui a próxima. Um segundinho. Bem, eu vou fazer uma agora de 2 dimensões, né? Vamos ver como é que rola a parada. Essa aqui. Você faz a B. Bem, domínio é sempre os valores que eu posso jogar na função, né? E agora eu tenho x e y para eu jogar na função. Então, quando eu olho para minha função, eu reparo que tem uma coisa muito doida acontecendo. Tem um ln dentro do ln. Então, a gente sabe algumas coisas sobre ln. Primeiro, o ln não pode ter números menores ou iguais a zero. Então, o que está dentro do ln tem que ser maior que zero. Então, o ln de x sobre y tem que ser maior que zero. E para que isso ocorra, né, nós temos algumas possibilidades. Por exemplo, a parte de cima pode ser positiva e a de baixo positiva, ou negativa e negativa, porque menos com menos dá mais. Claro, acontecendo ao mesmo tempo, né? Positivo e positivo ao mesmo tempo, negativo e negativo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Isso. Então, conhecendo a função ln de x, a gente pode entender como é que ela dá, né, os seus valores positivos ou negativos. Tudo está associado com o 0, 1 e tudo mais, né? Então eu posso fazer uma reta varalzinho aqui, eu gosto de chamar de varalzinho, os portugueses eles não fazem isso, quando eu ensino isso para eles ficam loucos, que é muito útil. Então, aqui nós estamos falando dos numerozinhos positivos, para cá fica positivo, e a gente sabe que coisas acontecem no 0 e no 1, no ln. Então eu posso pôr, por exemplo, o 0 aqui, 1 aqui. Bem, o que acontece no 0, né? Para trás do 0, incluindo o 0, você não tem domínio. Então, eu vou colocar aqui uma bola fechada, não vai ter nada aqui, não tem conta. Para valores aqui menores que 0 para x. Mas para valores entre o 0 e o 1, as respostas do ln, elas são negativas. Então, aqui eu vou colocar negativo. Especificamente em cima do 1, nós temos a resposta 0. O ln de 1 é 0. E depois do 1, a resposta é positiva. Beleza. Então agora eu posso avaliar o y. O y separadamente, né? Vou fazer aqui o y, que é a função de baixo, e nós vamos ter algumas coisas semelhantes, né? Só estou deixando graficamente explícito aqui algumas coisas. Por exemplo, para o y, né? Ele vai ser, obviamente, 0 quando ele for 0. E para cá ele vai ser positivo e para cá ele vai ser negativo. Então,
nós temos algumas situações aqui, né, que são interessantes a avaliar, né? Por exemplo, a gente só vai ter uma possibilidade de ficar positivo, que é o que a gente quer, que é a possibilidade do... Não, na verdade tem duas, porque elas não são controladas ao mesmo tempo, né? Nós temos, por exemplo, se a gente quer menos e menos, a gente tem aqui, ó, menos e menos. E se a gente quer mais e mais, a gente tem todos esses valores. Beleza? Então eu posso dizer assim que eu vou ter menos e menos se o ln de x, ou melhor, se o x estiver entre 0 e 1, ok? 0 e 1. E eu vou ter mais e mais. Não, peraí. Vou ter menos e menos se isso acontecer. E se o y for menor que 0. Beleza? Tá. E agora, você vai ficar sem espaço aqui, mas tá saindo. Eu vou ter que copiar tudo isso e jogar lá na outra folha, porque tá ficando sem espaço. Deixa eu salvar aqui, que tá ficando sem espaço. Muito bem, isso para menos menos. E agora, como nós queremos mais, para o x, só existe uma possibilidade de mais, que é se para o ln de x, né? Se o x for maior que 1. E se o y for maior que 0. Exatamente. Beleza? A gente não vai poder ter nunca x igual a 0, porque o ln não aceita 0, né? E a única, ou melhor, x igual a 1 a gente não vai poder ter. Então veja que eu não coloquei maior é igual em nenhum momento, ou menor é igual em nenhum momento, porque se eu colocar o x igual a 1, aqui vai dar 0, vai ter divisão por 0, o ln não pode 0, né? Ou melhor, vai ter 0, vai ter divisão por qualquer número aqui, não importa qual número seja, e o ln não aceita. Outra coisa, o y ele não pode ser 0 também, porque ele está na parte da divisão. Sim, né? Isso, então é sempre intervalos abertos. Muito bem, então agora, de alguma forma, a gente tem que desenhar isso. Né? Todos esses caras aqui, de uma forma, de um jeito só, vamos dizer assim. São essas duas situações, né? Então, x entre 0 e 1, y menor que 0. Então, eu vou colocar o 1 aqui, por exemplo. Aqui é o x, aqui é o y. O y ele não tem muito problema, né? A questão está sempre no x. Então, uma região que nós temos é de 0 a 1 para x, tudo isso. E y maior que 0, menor que 0. Então, em outras palavras, eu posso fazer o seguinte, olha só, eu posso pôr um pontilhado aqui para separar, e toda essa região aqui, pintada, faz parte do domínio, beleza? Porque toda essa região tem valores de x entre 0 e 1 e y menores que 0, ok? Tá, entendi. E agora, para x maior que 1, né, então nós estamos falando também daqui, mas o y maior que 0, então a gente pode separar, né? Nós queremos, então, essa região aqui, beleza? Porque essa região, o x é maior que 1 e o y é maior que 0. Então, assim, fica explícito o domínio. Beleza? Só isso. Então, tá bom. É como dá para fazer, tá? Essa foi a C de casinha. Então, agora eu vou te pedir a B de bola. B de bola, mesmo esquema, tá? Você vai ter que avaliar o que cada letra pode, quais regiões você vai ter o que o programa pede. Aqui não tem muito problema, né? Aqui a situação tá mais ali na questão de não poder ser 0 embaixo, certo? Então, esse aqui vai sair bem fácil. Eu vou te enviar aqui o que eu fiz para você poder ficar olhando. Mas não tem muito segredo nessa aqui, não.
Aí, obrigado. I think I'm gonna put like this one line of Fazer aqui. Eu acho que eu cheguei em algum lugar, mas não sei como que eu apresentaria graficamente. Só. Bem, o jeito é você fazer semelhante ao que eu fiz ali, mas, de novo, no seu caso, você está só querendo avaliar as situações onde dá zero embaixo, né? E Sim. para dar zero embaixo, bem, é uma questão de controle dos valores de y e de 2x, né? Uhum. No caso, quando y for igual a 2x, Não vai dar pode. zero. Vai dar zero. E y igual a 2x é uma coisa extremamente conhecida nossa desde o primeiro ano do ensino médio. Y igual a 2x é uma reta. Certo? Ah, certo. Uhum. Dá Certo. Sim, pode falar. Então você pode pintar tudo, você só não Menos a vai reta. poder pintar a reta, exatamente. Y igual a 2x. Ah, tá. Pode falar. Isso aí. Entendi, tá Essa bom. reta é a única coisa que você não pode colocar no seu domínio, beleza? Essa questão de desenhar o domínio é uma questão mais de criatividade do que qualquer outra coisa, né? Para entender o que está rolando. Sim. Muito bem. Então, aqui, ó, mesmo esquema. Só não poderia y e x igual a zero, ou seja, seria só um pontinho. Aqui já fica mais cavernoso, porque aqui já é 3D. Um domínio 3D é uma coisa bizarrésima. Mas veja só. Vou te explicar o que está rolando aqui. Apesar de ser um domínio 3D, você tem funções que não são problemáticas. Por exemplo, é na x. Você pode colocar o que você quiser no x. Negativo, positivo, zero.
Não tem problema nenhum, beleza? Sim. Certo. A raiz quarta de Z, aqui você tem um problema. Você só pode colocar números positivos. Exato. E o zero, né, também vale. E o ln de y só números positivos. Então não é dos mais difíceis assim. Apesar de ser 3D, você vai representar como uma pessoa inteligente faria. Você vai dizer assim, ó. Olha só o que eu faria na prova. Como em x podemos colocar qualquer valor, iremos desenhar apenas as coordenadas XZ, YZ, certo? Aí vira um plano de novo. Eu acho que é o jeito, porque desenhar 3D, eu tenho 15 anos de matemática nas costas, não tô vendo domínio 3D na vida. A menos que fosse uma esfera, uma elipsóide, alguma coisa assim conhecida, né? Mas esses aqui são bichos totalmente aleatórios. Então a gente entendeu já que vamos colocar assim, né? YZ. A gente já entendeu que o Y é obrigado a ser positivo. Então, beleza, todo mundo aqui vale o zero, então vou colocar uma bola aberta ali. E no Z vale o zero. Então, você teria tudo aqui no positivo, beleza? Só não teria o Y igual a zero. Mas o azul pode, tá vendo? Por isso que eu vou pintar o azul ali. Beleza. Então tá bom. Show de bola, meu velho. Easy. Caramba. É uma questão de prática. Não tem muito o que fazer, não. Para a função prévia, onde é possível graficamente representar algum nível de curvas de nível, tá? Em cada caso, você pode dizer sobre a direção da função. Curva de nível. Curva de nível dá para desenhar, mas a curva de nível é um negócio assim bem bobo, né? Você pega e você vai chamar uma parte da sua... Você vai chamar a resposta da sua função de C, por exemplo, né? E você vai dando valores para esse C. E daí esse C vai te trazer, né, algum gráfico, alguma coisa assim. Por exemplo, nessa B, dá para fazer umas curvas de nível bem interessantes até. Porque a gente colocaria, por exemplo, que a resposta aqui é C, daí ficaria x, y menos 2x, eu passo C para lá, eu passo tudo isso para lá. Então eu vou ficar com C, y menos 2x, igual a x. Então o que eu vou ter? Eu vou ter uma série de retas que vão depender do valor do C, entendeu? Daí você vai escolhendo valores de C, por exemplo, C igual a 1, C igual a 2. E você vai obtendo retas, beleza? A ideia é essa. Eu não vou desenhar cada uma dessas situações, mas isso aqui é bem ensino médio, mas você pode fazer C igual a 1, daí você desenha. C igual a 2, desenha outra. E assim vai. Beleza? Tá bom. Então, para isso. cada valor de C é uma curva de nível. Exato. Cada valor de C é uma curva de nível. Beleza? Show de bola. Você vai ter prova dessa matéria quando, cara? Primeiro mês de ano. Eu acho que é no final desse mês, no dia 20 e poucos. Temos tempo ainda, né? Legal, acho que seria legal fazer mais umas aulas, porque hoje ela foi uma aula bem expositiva, te pedi para fazer poucas coisas. Na próxima aula você pode me trazer questões que tentou fazer e não conseguiu, certo? Sim. Agora eu vou trabalhar bem nesse workbook aí. Aham. Show de bola, então faça bem isso. Vamos ver a 4 aqui. Considere a função blá 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 definida por defina e geometricamente represente o domínio. É isso que ele quer. Então, de novo, né? As condições que o domínio nos permite. Certo. Porque nós temos LN, nós temos raiz, nós temos divisão, tá tudo cagado. Sim. Então, por exemplo, já que nós temos LN, nós já sabemos que o que está dentro da LN tem que ser maior que zero. Então, y menos x maior que zero.
fazendo a. Então significa que o y tem que ser menor que o x. Sim. Agora, a gente tem a parte de baixo também, que é x menos y quadrado mais 2. Bem, a parte de baixo, estou pensando só na raiz nesse primeiro momento. Sim, sim. Tem que ser maior. Menor ou igual a zero. Bem, ela não pode ser igual. Bem, ela pode ser igual a zero, porque tem um aqui somando, né? Então não tem problema nenhum. De dentro de uma raiz só sai coisas maiores ou iguais a zero. Então a parte de baixo nunca vai ser zero. Então tá ótimo. Nós não precisamos nos preocupar pelo menos com isso. Portanto, a gente vai ter aqui, por exemplo, se eu passar para o outro lado, x maior ou igual a y menos 2. Muito bem. Então, o y tem que ser maior que x e o x tem que ser maior que y quadrado menos 2. Mas eu acho que dá para fazer isso uma coisa só. Eu acho, né? Mas é que fazer esse tipo de coisa é meio brabo. Graficamente fica legal. Porque, por exemplo, são duas retas. Sacou? São duas retas. Então, eu vou ter a reta lá yx, né? Ou seja, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Muito bem. Essa é a y igual a x. A reta y igual a x. Se ele está falando que tem que ser maior que y, tem que ser maior que x, então, supostamente, seriam todos esses valores aqui de cima. Beleza? Acima da reta. Acima da reta, exatamente. Porra. Assim, todos esses valores aqui. Mas nós queremos também que o x seja maior que y menos 2. X maior que y menos 2, a gente pode pensar então que o y, eu passo para o outro lado, troco, menor ou igual a x mais 2. Essa é uma outra forma de escrever a mesma desigualdade, só passei para o outro lado, né? E inverti, né? Invertendo. Então, o y tem que ser menor que x mais 2. Quem é a reta x mais 2? É uma reta paralela a essa reta y igual a x. Sim. Simplesmente, a diferença dela é que essa passa na origem. E a nossa queridinha aqui, mais 2, ela passa no 2. Né? Então, como tem que ser menor, né? E aqui tinha que ser maior, olha só quem que ficou de região para nós. Duas. Exato. Então, entre as duas. Beleza? E aqui vale o zero, porque não. Bem, vale o zero para de cima. A de baixo não vale o zero. O LN não deixa ser zero, né? Então, a representação que o teu professor vai querer, ela é pontilhada. Quando a gente coloca pontilhadinha assim, ó, a gente está dizendo claramente que a gente não está pegando a reta, beleza? Sim. Tô de bola. Isso seria pontilhado só para a primeira. Só para de baixo, por quê? Porque a gente não pode ter zero, né? Dentro da LN. Então a gente não pode ter igual a zero, né? Então eles não podem ser iguais, mas a gente pode tudo acima ali. Beleza? Então a ideia é essa. Então é isso, meu velho. Por hoje é isso, né? Deu para fazer bastante coisa aí. Deu para ver que eu posso te ajudar também. Espero ter te ajudado de alguma forma. E quando precisar de mais, é só chamar, beleza? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Falou, abraço. Tamo junto, abraço. Tamo junto.